bom? Em 2 Crônicas, no capítulo 32, no versículo 16, nós vamos, na epígrafe deste capítulo, está falando a ameaça de Senaqueribe contra Judá. Eu já trouxe essa mensagem aqui há um tempinho, mas eu senti no coração, desde ontem, pela tarde, de estar falando sobre essa passagem bíblica. A palavra do Senhor vai nos revelar sobre um homem que estava desagradando ao Senhor, de tal forma que caiu nas mãos do Deus irado. Porque ele foi afrontar o povo de Deus. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Sabe o que é interessante? Que tem pessoas que vão vir até você, vai pensar que está se levantando contra você, mas na verdade está se levantando contra o próprio Deus. Você tem noção disso? Em 2 Crônicas, no capítulo 32, no versículo 16, para quem está chegando aí, os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. E isso aqui chama muito a minha atenção. Quantas pessoas que se levantam contra nós, quantas pessoas que se levantam para falar mal da nossa vida, e quantas das pessoas que elas se colocam na posição de nos perseguir. Mas na verdade, Deus está permitindo, porque Deus tem um particular com aquela pessoa que está perseguindo, porque a ira do Senhor já subiu ao tal ponto contra a vida daquela pessoa que o coração endurece e aquela pessoa vai vir contra mesmo, porque Deus quer tratar com aquela pessoa. E a pessoa pensa que está se levantando contra qualquer pessoa. A pessoa pensa que está se levantando com qualquer pessoa, e aí ela está se levantando contra o ungido do Senhor. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Ele achou que estava desafiando Ezequias. Ele achou que estava desafiando um homem qualquer. Mas na verdade ele estava desafiando o próprio Deus, porque Deus estava com Ezequias, porque Ezequias havia derrubado altares naquele lugar. Ezequias havia derrubado altares naquela região. Ezequias aplicou seu coração à adoração ao único Deus. Ezequias não estava com seu coração dividido. Ezequias estava aplicando a sua vida em oração, estava aplicando a sua vida em temor ao Senhor. E escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema de algumas pessoas? De achar que está lidando com qualquer pessoa. Quando está lidando com um homem de Deus, uma mulher de Deus, está pensando que está lidando com qualquer pessoa. E na verdade está lidando ali com a menina dos olhos de Deus. Cuidado se você lidar com alguém que é menina dos olhos de Deus. As coisas não ficam impunes. As coisas não ficam da mesma maneira. Então trate de cuidar. Trate de vigiar alguém que lida com a menina dos olhos de Deus. Alguém que é diferenciado, alguém que ora, alguém que busca, alguém que está aplicando seu coração na adoração a Deus. E ele está pensando aqui, Senaqueribe, que ele está lidando com qualquer povoado. Ele está pensando que está lidando com qualquer povo. Que ele vai lá, faz a bagunça, vai lá, sitia a cidade, derruba tudo, destrói todas as coisas. Ele está pensando que está lidando com qualquer pessoa, com qualquer povoado. Ele está pensando que está lidando apenas com um pequeno grupo de pessoas. Mas na verdade ele estava lidando contra o próprio Deus, porque aquele povo era o povo peculiar de Deus. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles,
Os deuses das outras terras não livraram o povo deles. Os outros deuses das outras nações não livraram. Sabe por quê? Porque eram deuses feitos por mãos humanas. Mas Ezequias e o povo de Israel estavam servindo o Deus vivo. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade. O inimigo vai se levantar contra você para te amedrontar. O inimigo vai se levantar contra as nossas vidas para nos colocar a medo. O inimigo das nossas almas, ele vai vir para nos trazer desespero. E quando nós ficamos desesperados, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos pensar em nada. Ele vai querer colocar o medo de tal forma que a gente vai pensar que vencer é intransponível para nós. É algo que não existe. Aí no versículo 19 está assim: referiram-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não se passam de obra das mãos dos homens. Referiram-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Pensou que estava falando com qualquer um. Pensou que estava mencionando o nome de qualquer Deus. Cuidado! Cuidado, não se preocupe. Se falaram de você, se falaram de tua família, não se preocupe, se levantaram contra a tua vida. A pessoa, ela está acendendo uma tal ira contra o Senhor. Ele está acendendo a ira para com o próprio Deus. No versículo 20, no 19 ainda, referiram-se ao Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Estão se referindo a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como alguma coisa que fazem moldurando com as próprias mãos. Estão mencionando o Deus vivo de forma leviana. E neste momento ele está acendendo a ira do próprio Deus. Você não está entendendo aqui? Que eles estão acendendo a ira do próprio Deus. Eles estão acendendo a ira do próprio Deus quando estão comparando o Criador dos céus e da terra com qualquer Deus feitos por mãos humanas. Com qualquer Deus que fica pendurado na parede que não resolve nada. E neste momento, eles estão acendendo a ira do próprio Deus. Eles pensaram que estava apenas insultando Ezequias. Ezequias havia derrubado altares naquele lugar. Ezequias estava tendo uma vida diferenciada na presença do Senhor. Ezequias estava levando o povo para adorar. Ezequias estava incentivando o povo a aplicar o seu coração ao único e verdadeiro Deus. E neste momento o Senaqueribe está pensando que ele vai fazer e falar o que ele quiser. No versículo 20, por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Agora deixa comigo. Na hora que o momento que Ezequias e o profeta Isaías, eles se colocam de joelhos, se colocam em oração na presença do Senhor. Agora ele está se derramando na presença do Senhor. Ezequias não quis resolver do seu jeito. Ezequias e Isaías não foram resolver do seu jeito, mas agora eles foram resolver na presença de Deus. É de joelho que você vai vencer. É de joelho que as coisas vão acontecer na tua vida.
É de joelho na presença de Deus que as coisas vão acontecer. Por isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, o rei Ezequias ouviu todo aquele insulto. Sabe o que ele poderia ter feito se ele fosse como qualquer outro rei? Falou assim, olha, reúna o exército que nós iremos atacar. Mas na verdade agora, aleluia, Ezequias está se colocando na posição, está reunindo o exército do céu. Ele não está reunindo o exército da terra, mas agora neste momento ele está reunindo o exército do céu. Quando ele se coloca de joelhos, quando ele se coloca com a cara no pó, o rei se colocando com a cara no pó, juntamente com o profeta Isaías, eles clamaram. A palavra do Senhor está falando, eles clamaram. Não foi uma oração qualquer, foi uma oração de clamor. Foi uma oração de livramento. Eles clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio. A resposta de oração. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Não importa se tem alguém te afrontando, não importa se há alguém que está te perseguindo, se há alguém falando mal da tua família, da tua casa, não importa a postura dessa pessoa perturbada. O que importa é você se colocar de joelho, é você se colocar na posição, é você clamar o Criador dos céus e da terra. Não é para você ficar chorando pelos cantos, não é para você ficar chorando, pensando, ai, como é que eu vou fazer? Não, é se dobrar na presença do Senhor. É se dobrar na presença do Senhor. Você acha que Ezequias não teve medo? Era um grande, na época era o rei da Síria, que vencia grandes batalhas. Ele já estava acostumado a sitiar os lugares. Ele havia sitiado Judá. Cidades fortificadas. Ele conquistava cidades fortificadas. Cidades que eram verdadeiramente uma fortaleza. Ele conquistava territórios. E ele queria guerrear para conquistar Israel também. Ele queria guerrear. Ele queria acabar com tudo. Tanto que ele começa a ameaçar. Começa a colocar medo. Porque ele queria tudo para ele. Senaqueribe queria tudo para ele. E aí ele começou a colocar medo. Aí no versículo 7, se você voltar um pouquinho, aí Ezequias fala assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e o seu exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. A confiança de quem está ligado em Deus. A confiança de quem entendeu o propósito. Sejam fortes, ele está ali encorajando o povo. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Não tenham medo desse rei. Ele está vencendo lá. O território lá, os outros territórios, mas esse território é o território do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder. Pois conosco está, declare, conosco está, pois comigo está, declare, o povo não gosta de declarar, declare isso aí, irmãos, pois comigo está um poder maior do que o que está com ele. Quem é ele?
O rei da Síria. Quem é o rei da Síria? Senaqueribe. Quem é ele? Enviado de Satanás. Pois comigo está um poder maior do que o que está com ele. E que poder maior é esse? Que poder maior é esse? Vânia, paz do Senhor. Que poder maior é esse? O Senhor dos Exércitos. Com ele está somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Começa a dar sua glória aí para o céu, em nome do Senhor Jesus, pois com ele está somente o poder humano. Quem acha que está com poder, está com poder humano. Quem acha que está com poder humano é passageiro. Mas conosco, pois comigo, pois com você está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Quem trava as tuas batalhas é o Senhor. Quem trava as nossas batalhas é o Senhor. Então começa a tomar posse dessa palavra. Fale, eu declaro que eu tomo posse. Declare, tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Com ele está somente o poder humano. Tem gente que pensa que está no poder. Tem gente que acha que manda e desmanda. Tem gente que acha que vai humilhar e desumilhar. Tem gente que acha que vai atacar, deixar de atacar. Mas o poder não está nas mãos daquela pessoa. Talvez o poder humano está nas mãos daquela pessoa. Aleluia. Mas em nossas mãos está o quê? Quem está não nas nossas mãos? Quem está conosco? Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Irmãos, toma posse disso e para travar as nossas batalhas. Quando você entra numa batalha, Deus está com você. Quando você coloca no seu coração andar com Jesus, quando você coloca no seu coração fazer a diferença, Deus está travando as tuas batalhas. E você vai vencendo o que você não vai nem percebendo. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e ao todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. O rei Senaqueribe falou assim: olha, o rei Ezequias está falando para vocês confiar em Deus, hein? Ele está enganando vocês, porque ele não quer perder o posto dele, não quer perder o poder que está na mão dele. Aí ele está fazendo isso aí. Mas Deus não vai fazer na vida de vocês, não. Vem pro meu lado, não fica do lado do rei Ezequias, não. Não, venha pro meu lado. Aí ele falou assim: mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Ele está querendo amedrontar o povo. Se o povo fica do lado, ele achou que Ezequias estava fundamentado no povo, fortalecido no povo, e ele queria agora diminuir a fé do povo. Ele queria ali tirar o povo de estar do lado do rei Ezequias para ir para o lado dele, porque aí ele enfraquecia Ezequias.
O inimigo vai querer, muitas das vezes, nos enfraquecer. Muitas das vezes ele vai utilizar situações para nos enfraquecer. Vai utilizar situações para querer que o nosso povo não seja numeroso. Para que o nosso povo reduza a nada. Colocando medo, colocando desespero. Colocando contra. A palavra do Senhor está dizendo: acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiram salvar o seu povo de mim? Ele estava dizendo que era invencível. Senaqueribe estava dizendo: eu sou invencível. Senaqueribe estava falando: comigo ninguém pode. Vocês vão ficar do lado de Ezequias ainda? Vocês vão ficar do lado de Ezequias ainda? Olha o histórico que eu tenho. Olha a patente que eu tenho. Olha os resultados que eu tenho. Ezequias não tem os resultados que eu tenho. E vocês vão ficar do lado de Ezequias? Tem certeza? Ezequias vai levar vocês à penúria. Porque querem servir ao Deus Todo-Poderoso. Vocês dizem que é. Neste momento, enquanto ele insultava, enquanto ele afrontava, Ezequias e Isaías estavam em oração. O poder da oração. Eles estavam firmados. Enquanto o povo inimigo estava ali insultando, eles estavam buscando. Estavam se fortalecendo em Deus. Então não se preocupe, porque as coisas dessa terra vêm para nos assustar. As coisas dessa terra vêm para nos tirar o foco da presença de Deus. Vêm para nos tirar da posição. A palavra dos inimigos contra a nossa vida. Há pessoas que são voluntárias em ser nossos inimigos. A palavra do Senhor fala assim, que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Mas esses principados e potestades muitas das vezes vai utilizar pessoas. Pessoas para querer nos derrubar. Pessoas que vão se levantar com inveja. Pessoas que vão se levantar para destruir. Aí a sua oração tem que ser firmada. A sua oração tem que ser de busca. Você não tem que enfrentar na tua carne. Bom dia. Deus te abençoe, irmão Rafael. Nós não podemos enfrentar na nossa carne. Nós temos que utilizar as armas da nossa milícia. As armas da nossa milícia são poderosas em guerra. Vejamos que ele falou assim: com ele está, no versículo, estamos em 2 Crônica, capítulo 32, versículo 8. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor. Acabou. Com ele está o poder somente humano. O poder humano está com ele. Se ele acha que está com o poder nas mãos, deixa ele achar. Deixa ele achar, porque tudo nessa vida é passageiro. Tudo que é humano é passageiro. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E aí, aqui ele estava encorajando o povo para ser forte e corajoso e não temer, não desanimar por causa do rei da Síria, porque eles olhavam aquele exército numeroso, eles viam o tanto de batalhas que eles venciam. E eles queriam, alguns ficaram com medo,
de até querer se entregar para serem cativos, para não perder suas vidas, para serem escravos. O inimigo, ele vai querer amedrontar para que nós venhamos ser escravos. Escravo do medo. O inimigo vai querer amedrontar de tal maneira para a gente não sair nem na rua. A palavra do Senhor está dizendo, já estamos concluindo, no versículo 20, isso aqui chamou muito a minha atenção. O versículo 20, presta atenção. Segundo Crônicas 32, 20. Por tudo isso que aconteceu, filho de Amós, por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós. Gente, Ezequias estava orando com Isaías. Estava ali. E o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram. Presta atenção. Sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes o povo está apavorado para sair da live. Acalma o seu coração. Deus tem vitória para fazer. Olha o tanto de gente que tinha aqui foi embora. Porque é desesperado. Oração, irmãos, sem palavra é apenas uma oração. Tem que ter palavra para entender o que está acontecendo. Porque até para você guerrear, você tem que saber como que você vai guerrear. Quais são as minhas armas? Entendeu? Então, por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Aqui não está dizendo Isaías e Ezequias foram reclamar. Isaías e Ezequias foram lá tirar satisfação. Quando você vai tirar satisfação, você perde maior parte da batalha. Fica o código para você agora. Você, vai tirar satisfação para você ver o que acontece. Vai lá tirar satisfação. Com ímpio não tem conversa. Com gente tola não tem conversa. São gente lisa. Você tá entendendo? Não tem conversa. Você precisa se derramar na presença de Deus. Quando a pessoa ela é ímpia, não tem conversa. Não tem embaçar a mão na cabeça. Não sei o que, não tem conversa. Quando a pessoa ela se declara que é ruim, ela decidiu isso para a vida dela, não tem conversa. A palavra do Senhor fala, vai lá corrigir o tolo. Vai lá corrigir. Sabe qual é o problema? As pessoas querem corrigir o tolo. Tolo é tolo, irmãos. Tolo não tem correção. E quando você vai corrigir o tolo, você toma mancha para você. Tá escrito na palavra, tá lá em Provérbios. Corrija ou não corrija o tolo e você vai tomar mancha para si. Então não corrija a gente tola. Sabe por quê? Porque as palavras que saem de sua boca são pérolas. Então não use as suas pérolas em qualquer lugar. As suas salivas são pérolas. Quando você está ali aconselhando, quando você está falando algo de Deus. Então não vai em qualquer lugar, não vai em qualquer ambiente. Não libera qualquer palavra em qualquer lugar, vocês que estão aqui. Quando a pessoa ela se declara, eu quero ser tola, eu vou viver uma vida de tolice. É uma escolha da vida dela, você não pode mudar isso. Não tem como a gente mudar o tolo. Porque aquele que vai querer corrigir o tolo, toma a sua mancha. E toma a mancha mesmo. Ezequias foi tirar satisfação? Isaías foi tirar satisfação? Não. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Não estamos clamando qualquer
Deus. Não estamos clamando deuses feitos por mãos humanas. Estamos orando, clamando e elevando as nossas orações aos céus. E no mesmo tempo, a palavra do Senhor está dizendo sobre a resposta de Deus para aquele povo. E o Senhor enviou um anjo. O Senhor vai enviar um anjo. Ai. Oh, Jesus. O Senhor vai enviar um anjo nesta situação. Meu Deus. E o Senhor enviou um anjo que matou. Oh, Pai. É forte isso aqui. Todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio. De forma que se retirou envergonhado. Ele saiu correndo e saiu envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo, ele pensou que estava fugindo. Ele pensou que estava, olha, eu saí envergonhado, tudo bem, mas depois eu levanto o outro exército e eu venho aqui. E quando Deus resolve, Ele resolve até o final. Não é como a gente que resolve pela metade. A gente começa resolvendo e no meio do caminho para. Como o rei Saul que foi lá, olha, é pra você matar aquele rei Agag lá. Ele não, foi lá e ele pegou todas as riquezas, matou todo mundo e deixou o rei, o pior de todos, vivo. Aí o Senhor tá aqui, ó. E certo dia, o que aconteceu com esse rei aqui, ó? Ao adentrar o templo de seu Deus, ele fazia menção ao Deus dos céus? Não. Ele fazia menção aos deuses feitos por mãos humanas. Ao adentrar no seu templo, o templo de seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Aquilo que era a glória dele, os filhos dele era a glória dele. Confusão no lar. Os filhos mataram o próprio pai. Vejamos o que é mexer com o servo de Deus, com o povo de Deus. É forte isso aqui. Versículo 22. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Não somente o Senhor livrou das mãos de Senaqueribe, mas também de todos os outros. E ele, o Senhor dos exércitos, protegeu todas as fronteiras. E cuidou deles em todas as fronteiras. Começa a falar: Senhor, cuida das minhas fronteiras. Declare: Senhor, cuida das minhas fronteiras. O Senhor está falando aqui para vocês dizerem: Senhor, cuida das minhas fronteiras. Fale, nós estamos aqui no número de pessoas. Falem, declarem: Senhor, cuida das minhas fronteiras. Vejamos aqui. O rei da Síria e todas as mãos de todos os outros. E cuidou deles em todas as fronteiras. Quem cuidou deles? O Senhor dos exércitos cuidou do povo de Jerusalém e todas as suas fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias. Além do livramento, vem presente chegando. Além do livramento, tem presente chegando. Aleluia! E presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Tem honra de Deus chegando. Tem honra de Deus acontecendo. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as
nações. E sabe por quê? Porque não era ele que estava pelejando, mas era o próprio Senhor que estava pelejando na vida dele. O próprio Senhor pelejando as batalhas. Você está entendendo? Em nome de Jesus, a partir de hoje, mas na hora que Deus te abençoar, é sério isso aqui que eu vou falar. A gente está pregando uma maravilha sobre Ezequias. Mas só que Ezequias, depois que foi muito abençoado, seu orgulho subiu ao seu coração. O seu orgulho subiu ao seu coração. Cuidado para que o seu orgulho não suba ao seu coração, porque você vai ter honra. Você está sofrendo situações de afronta. Você não deixa no seu coração entrar o orgulho. Ah, Deus é comigo mesmo. É comigo ninguém pode. Fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, não deixe o orgulho entrar no teu coração. Não deixe o orgulho entrar no teu coração. Deus vai te exaltar. Deus vai fazer na tua vida. Você está entendendo? Você está ouvindo essa mensagem, mas não deixe o orgulho entrar no teu coração. Porque mais adiante, quando nós vamos na leitura, Ezequias, daqui a pouco, ele é acometido de uma doença. Tem livramento? Tem. Depois ele pega e peca. Por causa do orgulho dele. Querer mostrar que tem, que pode, que está por cima. Mas sabe o que acontece? Ele perde o reinado da sucessão para seus filhos. Então, cuidado quando você lida com o povo inimigo. A gente não pode subestimar o inimigo. Sabe qual é o problema? Que às vezes a gente recebe livramento e nós pensamos que podemos subestimar o inimigo. Não pode subestimar o inimigo. Porque a mesma coisa que está agindo na vida dele, lá, se nós não vigiarmos, pode agir na nossa vida. Se nós dermos brecha. É forte isso, irmãos. Se nós dermos brecha, a mesma coisa que está agindo lá no inimigo, vai querer agir na nossa casa, na nossa família. Então não dê brecha, não seja orgulhoso, não seja arrogante. Tá entendendo? Deus vai te dar a vitória, Deus vai fazer na tua vida, vai fazer na minha vida também, nas nossas vidas. Deus está conosco, mas não se torne arrogante por causa disso. Tá certo? Essa é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor em